Visões e profecias. Nostradamus e Jacques Cazotte e outros profetas europeus refletiram em suas dramáticas profecias a morte de monarcas, a ascensão e queda de impérios. Nos Estados Unidos, a profecia tomou uma inclinação caracteristicamente utilitária. No século XIX, por exemplo, esse país testemunhara a carreira notável de um visionário do Novo Mundo, Andrew Jackson Davis, que veio a ser conhecido como o vidente Paul Kepsier. Davis nasceu em 1826 em Blooming Grove, no condado de New York, Orange. Sua infância foi difícil e miserável. A mãe dele era analfabeto, o pai um bêbado que mal ganhava o seu próprio sustento. Primeiro como tecelão e depois como sapateiro, mas parece que o jovem Davis descobriu um meio para transcender seu ambiente. Após passar um dia sozinho no campo, ele alega ter ouvido vozes e tido visões, uma das quais aconselhava a família a mudar-se para Paul Kepsier. Em 1838, seus pais assim o fizeram, acreditando que lá as perspectivas poderiam de fato ser melhores. No início dos anos 40, Davis começou a envolver-se com a recente, mas bastante popular arte do mesmerismo, uma espécie de hipnotismo. Um alfaiate de Paul Kepsier colocou em como ele descreveu o sono magnético, em cujo estado Davis alegava que o corpo humano tornava-se transparente para ele, habilitando a diagnosticar doenças e prescrever curas. Com 18 anos, o garoto sonhador entrou em transe, experimentando um estado de profunda iluminação mental. Ele disse ter encontrado, durante o transe, o médico grego do século II a.C., Galeno, e o místico sueco, Emanuel Swedenborg, que morreu em 1772. Sua ascensão para a fama começou em 1845, quando um novato vidente associou-se a um músico e hipnotizador amador de Bridgeport, Connecticut, que o colocava uma série de sonos magnéticos. Durante esse estado, semelhante a um transe, Davis começou a ditar suas palavras para o reverendo William Fishbolt, que os anotava. Durante 15 meses, as sessões continuaram. Algumas vezes, segundo uma testemunha, com conhecimento de causa, no hebraico quase fluente. A transcrição foi publicada no ano de 1847 com o título de Os Princípios da Natureza, Suas Divinas Revelações, uma voz extraordinária, com os escritos de Swedenborg, aos quais Davis afirmava com firmeza jamais ter tido acesso. O livro era uma mistura interessante de previsão e misticismo. Por exemplo, Davis anunciou a existência de 9 planetas, antes mesmo do 8º ter sido observado. Ao mesmo tempo, contudo, ele previu que formas avançadas de civilização seriam encontradas em Marte, Júpiter e Saturno. O trabalho de Davis não terminara. Em Recessos Secretos, Resposta de um Ser Harmônico e Importantes Questões, publicado em 1856, voltou-se para profecias factíveis. Ele afirmou que o progresso tecnológico levaria ao desenvolvimento espiritual e previu carruagens sem cavalos, movidas por uma mistura de água e gases atmosféricos. Viajando em alta velocidade em estradas boas. Ele também previu espaçosos salões moradas quase portáteis, movendo-se a tal velocidade que um dia se anunciaria direto para a Califórnia em 4 dias. Para dizer a verdade, isso foi escrito numa época em que as ferrovias vindas do leste já haviam alcançado as margens do Mississippi. Mas a rota mais rápida de Nova York à Califórnia ainda era marítima, ao redor da extremidade da América do Sul. A visão do futuro de Davis incluía também prédios de apartamento pré-fabricados. Um alfabeto fonético, uma espécie de máquina de escrever que imprimiria as ideias de uma pessoa com a mesma rapidez que um piano expressava harmonias. Um período glorioso está diante da humanidade, ele anunciava com a fé característica de seu tempo. Será uma espécie de paraíso material, uma preparação para a harmonia espiritual. Os livros de Davis tiveram uma boa venda e o vidente trabalhou sem descanso por décadas, dando conferências, escrevendo e prescrevendo curas. Diz que Edgar Allan Poe foi uma das muitas pessoas influenciadas pela sua grande visão. Davis morreu em 1910, dono de uma pequena livraria em Boston, e autor de mais de 30 livros sobre assuntos espirituais. A exótica vidente alemã Terfren Leila, cujo nome em hindu supostamente significa
Então o sol se eleva sobre as montanhas. Alega ter predito a queda de Hitler logo após sua chegada ao poder nos anos 30. De certa maneira, provinha da mesma matriz que Davis, o humilde sonhador Edgar Cayce, que nasceu em Kentucky em 1877, meio século após o primeiro. Cayce foi conhecido como profeta adormecido, porque aditava suas predições e tratamentos médicos quando em transe. Ao acordar, ele não tinha qualquer recordação, ou mesmo compreensão do que havia dito. Mais de 14 mil dessas leituras, como ele as chamava, foram transcritas até sua morte em 1945, e estão agora guardadas em Virgínia, na sede da Associação para Pesquisa e Iluminação, fundada por Cayce em 1934. Mais conhecido durante sua vida pelos seus dons de cura, Edgar Cayce fez também predições sobre o futuro, entre outras coisas. Ele reivindicou ter previsto a queda da Bolsa de Nova York em 1929. E em abril desse ano, um corretor consultou sobre um som e Cayce declarou que haveria pânico em Wall Street e outros centros financeiros. Os preços flutuariam por um período de 6 meses, então entraram em colapso. Em 29 de outubro, a Black Friday, isto é, a sexta-feira negra marcada pelo desastre financeiro, veio o colapso. Várias das outras visões de Cayce eram cenas apocalípticas de catástrofes naturais por volta do ano 2000. Terremotos, ele predisse, abalariam a parte oeste dos Estados Unidos, causando enchentes de monta no Japão e mudaria a geografia da Europa. O continente perdido de Atlântica se ergueria do fundo do oceano. Em 1936, Cayce viu a si próprio renascendo no ano de 2100, voando através da América do Norte, numa velocidade fantástica, explorando uma devastada Nova York. Os céticos sustentam que os registros das curas e profecias de Cayce foram exagerados pelos seus leais seguidores e rejeitam suas acuradas predições de guerras e terremotos como conjecturas afortunadas. Eles argumentam que profetizar uma Segunda Guerra Mundial em julho de 1931 não era um grande feito. Toda a década estava repleta de tais prognósticos, um conflito global estava para acontecer cedo ou tarde, Cayce não especificou a data. Quanto a suas outras profecias de desastre no final do século, só o tempo irá dizer. Apesar das críticas à ficha corrida de Edgar Cayce, ninguém jamais pôde acusá-lo de faturar em cima de suas aparentes habilidades. Contudo, no decorrer do século, certos autoproclamados videntes conseguiram fama e fortuna, normalmente através de um meio de comunicação. Talvez o mais conhecido desses profetas de grande audiência seja Jane Dixon, que alcançou riqueza e celebridade graças às colunas que mantinha em vários jornais e suas aparições na televisão. Dixon alega ver o futuro de várias maneiras, através de visões no ar, através de imagens numa bola de cristal e, por vezes, num tipo de evidência que lhe ocorre quando toca as impressões digitais de alguém. Em grande medida, a fama dela repousa em sua asserção do que teria previsto o assassinato do presidente John Kennedy. Diversas lendas surgiram em torno dessa visão. De acordo com o biógrafo afoito, Dixon predisse repetidas vezes que o atirariam no presidente. À medida que a data se aproximava, ela apontou com precisão o dia e o local. Segundo a própria Jane Dixon e seu biógrafo, ela teria inclusive procurado alertar o desafortunado chefe do executivo. A verdade, contudo, parece bem menos dramática e bem menos emblemática dos poderes proféticos de Dixon. Sua única previsão registrada sobre a morte do presidente foi publicada na revista Parade em 1956. Nesse artigo escrito pelo correspondente em Washington, Jack Anderson, Dixon anunciou que as eleições de 1960 seriam dominadas pelos temas trabalhistas e vencidas por um democrata, que seria assassinado ou morreria no cargo. Não necessariamente em seu primeiro mandato. Dixon parece também ter cercado suas apostas de ambos os lados. Em 1960, ela predisse, alternativamente e incorretamente, que Richard Nixon ganharia as eleições presidenciais daquele ano. Jean Dixon é uma ferrenha anticomunista e muitas das suas profecias pareciam ter sido influenciadas pelas suas crenças pessoais. Repetidas vezes ela elogiou Richard Nixon, nossa última esperança, ao mesmo tempo que deixou de prever o escândalo Watergate e sua renúncia à presidência. Durante a década de 50, ela previu a invasão soviética do Irã e da Palestina. No final dos anos 60, ela viu a presença sempre crescente de submarinos russos perto da costa boliviana, como parte de um grande plano para dominar o mundo. Ela não sabia dizer por que eles estariam ameaçando a Bolívia, ignorando com certeza o país
e ignorava com certeza que o país não tem saída para o mar. Dixon diz também que, por volta de 1990, os soviéticos estariam na fase final da absorção do hemisfério ocidental através de qualquer meio, incluindo uma guerra atômica se necessário. É bem fácil fazer piadas de tais especulações e arrolar as predições que erraram de longe o alvo. Mesmo na década de 80, ninguém mais achava provável que um cometa viesse a bater na Terra, ou que os Estados Unidos entrassem numa guerra biológica com a China, ou tivesse uma mulher na presidência. Tudo naquela década, com certa certeza, como certa vez ela disse que aconteceria. E é duvidoso que mesmo seus mais fervorosos defensores estejam muito preocupados com sua asserção do que o temido anticristo nasceu no Oriente Médio no dia 5 de fevereiro de 1962. Tomada como um todo, a ficha de Jean Dixon é tão inconsistente que lança dúvidas consideráveis sobre seu sucesso. Ela alega, por exemplo, ter previsto o desastre do Cabo Kennedy em janeiro de 1967, quando um incêndio no módulo de comando do Apollo tirou a vida de 3 astronautas. Não havia, contudo, nenhum registro escrito dessa predição que fosse anterior ao evento. E ela deixou de prever o ainda mais trágico desastre de 1986, no qual a nave espacial Challenger explodiu logo após o lançamento, matando todos os 7 astronautas a bordo. Dixon predisse corretamente o assassinato do senador Robert Kennedy em 1968, mas isto também fizeram muitos outros, inclusive o próprio Kennedy. Apenas 2 semanas antes de morrer, ele disse ao escritor francês Romain Gary: "Eu sei que mais cedo ou mais tarde haverá uma tentativa de assassinato." De certo modo, Jean Dixon e seus colegas videntes de jornal tiveram a sorte de seu lado. Um profeta que assevera que no próximo ano haverá em alguma parte do mundo um terremoto de monta, um assassinato político, um desastre aéreo, possivelmente será bem sucedido. E de qualquer forma, as pessoas pelo malogro são mínimas. Antigamente os videntes podiam ser mortos pelos seus erros. Os profetas da atualidade arriscam-se quando muito ao ridículo. Além do mais, como vários observadores sérios notaram, o público tende a lembrar a previsão correta e esquecer as inúmeras outras incorretas. Qualquer autodeclarado vidente que precedia um bom número de eventos futuros, de preferência com detalhes bastante vagos, acertará de vez em quando na mosca. Edgar Cayce, que acabara por se tornar o mais influente vidente moderno americano, estava trabalhando como fotógrafo em 1917, quando foi tirada uma foto que se acredita ser um autorretrato. Provavelmente a mais conhecida profetisa dos Estados Unidos, Jean Dixon, é também uma escritora prolixa. Publicou 6 volumes, entre os quais um livro astrológico de receitas e outro sobre horóscopo de cães. Alan Vaughan é um paranormal contemporâneo suficientemente fraco para admitir que algumas de suas mais importantes previsões erraram o alvo. Um de seus reconhecidos enganos ocorreu em São Francisco, a maior cidade americana a ser devastada por um terremoto neste século. Lá o medo de uma catástrofe semelhante passou a ser recorrente. No início de 1969, por alguma razão, proliferaram visões do desastre. Profetas pareciam emergir de cada esquina, cada qual com uma data diferente para a catástrofe iminente. Para evitar o pânico que promoveu a cidade como a competição, o prefeito Joseph Alioto declarou que São Francisco iria sobreviver ao abalo e anunciou uma festa do terremoto a ser realizada no Centro Cívico em 18 de abril. Devia começar às 5h13 da manhã, 63 anos depois do momento exato do último grande terremoto. A festa foi um enorme sucesso e as várias predições do desastre permaneceram irrealizadas. 2 anos depois, contudo, um grande terremoto atingiu o Vale do São Francisco, bem mais ao sul. Esse evento incitou uma nova onda de profecias em São Francisco, que Alan Vaughan entrou no jogo com uma confiante predição. Um pequeno abalo iria ocorrer em 22 de maio, às 5h18 da tarde. Não ocorreu e Vaughan admitiu: ou meu método não funciona, ou eu errei o ano. Os geólogos, usando os melhores instrumentos científicos disponíveis, parecem
tem um índice de acerto de previsão de terremotos maior que qualquer sensitivo. E não é improvável que a inteligência, a engenhosidade e a imaginação humana sejam forças mais poderosas do que supostas instituições sobrenaturais. Intuições sobrenaturais, quando se trata de prever o futuro. Leonardo da Vinci, que viveu em 1452 e 1519 e foi o mais versátil gênio do Renascimento italiano, transformou seus atos de imaginação em croquis de coisas como helicópteros e metralhadoras, séculos antes da tecnologia começar a alcançar suas visões. O filósofo e estadista inglês Sir Francis Bacon, nascido no reinado da rainha Elizabeth I, foi quase tão longe quanto Da Vinci. Ele zombava de profecias, considerando-as como temas apenas para conversas no inverno em frente à lareira. Porém, em seu livro A Nova Atlântida, publicado postumamente em 1626, ele previu a possibilidade da existência do telefone, da geladeira, das técnicas de hibridação na agricultura e da dessalinização da água do mar. São normalmente os especialistas ofuscados pelo conhecimento prático que deixam de prever os avanços dramáticos por vir. Em 1928, por exemplo, o pioneiro dos rádios nos Estados Unidos, Lee De Forest, declarou: ainda que teórica e tecnicamente a televisão seja factível, eu a considero comercial e financeiramente impraticável, um avanço com o qual não devemos perder tempo sonhando. No início de 1945, o almirante William Leahy, que serviu como chefe do Estado-Maior do presidente Franklin Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial, analisou as perspectivas para o uso de bombas atômicas, pouco antes de elas devastarem Hiroshima e Nagasaki, e declarou: a bomba atômica é a maior das tolices, ela jamais detonará. E eu falo como especialista em explosivos. Sir Richard Van der Witt Ulley, astrônomo da realeza britânica, rejeitou a ideia de viagem espacial como uma completa bobagem, poucos meses antes de os russos lançarem na órbita da Terra o satélite Sputnik, em 1957. Biscoitinhos da sorte. Uma vez que a gastronomia faz parte tanto do mundo do crente, quanto do crítico, quanto do cético, o biscoito da sorte está entre os artifícios mais difundidos na predição do destino. Talvez poucos o levem a sério, mas quase ninguém sai de um restaurante chinês sem antes ler sua tira do destino enfiada na sobremesa. Esse biscoito tão popular reivindica, no entanto, uma origem aristocrática entre as classes altas da antiga China. Escrever temas para ensaios em tiras de paper e enfiá-las dentro de bolos fazia parte de um jogo muito apreciado. Os participantes retiravam os temas e competiam para ver quem escreveria o melhor ensaio. Os bolos chineses podem ter sido um antepassado dos biscoitos, mas na sua forma moderna eles devem mais à Califórnia do que a Cantão. Los Angeles e São Francisco disputaram o título de seu local de origem. Um tribunal simulado decidiu a favor de São Francisco em 1983 e vários sino-americanos e pelo menos um nipo americano reivindicaram a primazia de sua criação. Em todo caso, os biscoitos apareceram de início na Califórnia, logo após a virada do século, e alcançaram imediata popularidade. Embora em geral esses biscoitos sejam adquiridos no comércio, pode-se fazê-los também em casa. As mensagens dos biscoitos da sorte vão do banal: a riqueza será sua, passando pelo aforístico: um bom nome é melhor do que ouro, até o levemente cínico: a ruiva da mesa ao lado é um estouro. Eles podem ter também uma conotação político-social. O falecido Lyndon Johnson usou os biscoitos para promover uma das suas campanhas políticas, e durante os anos 60 foi moda em algumas festas de debutante ter biscoitos da sorte, feito especialmente para a ocasião, que determinaram os poderes de dança entre os vários convidados. Os confeccionadores de biscoitos da sorte são muitos e distintos. George Ting, nascido em Canton, um dos principais fabricantes desses biscoitos por muitos anos, recebeu essa sabedoria de um vasto círculo de relações em Los Angeles, onde tinha seu negócio. Entre aqueles que contribuíam, havia uma senhora que durante 50 anos compôs as tiras do destino. Ela era, na opinião de Ting, a autora mais lida da Califórnia.
Júlio Verne, escritor francês tido merecidamente como o pai da ficção científica, teve melhor sorte em seus prognósticos. De fato, ele nos ofereceu uma descrição bastante acurada dos primeiros voos espaciais dirigidos mais de 100 anos antes de ocorrerem em suas novelas Da Terra à Lua, 1865, e Ao Redor da Lua, em 1870. Ele chegou próximo a alguns detalhes fundamentais do programa Apollo para a exploração lunar. Columbiad, a nave espacial de Verne, decolou da Flórida e desceu no Pacífico, onde seus 3 tripulantes foram resgatados por um avião americano. Verne calculou que a viagem da Terra à Lua levaria 97 horas e 3 minutos. O tempo de voo total da Apollo 11 foi de pouco mais de 195 horas. Uma média de 97 horas e 39 minutos em cada sentido. Tanto a nave real como aquela da ficção estavam equipadas com foguetes para escapar da órbita lunar e diminuir a velocidade na reentrada da Terra. Tanto a Columbiad como a Apollo 11 sofreram uma perigosa perda de oxigênio durante o voo. Contudo, Verne não poderia fugir inteiramente às representações do seu tempo. Seus astronautas vestiam um smoking e repousavam em um divã de veludo. E eles não eram lançados da Terra por foguetes, mas como um projeto de artilharia. Eram expelidos de um enorme cano de canhão enterrado no chão. Verne acreditava firmemente que, como ele dizia, o que um homem pode imaginar, outro homem pode fazer. E sua descrição de viagens espaciais estimulou de fato a imaginação do russo Konstantin Tsiolkovsky, pioneiro em matéria de foguetes. Ele também escreveu ficção científica sobre a exploração do espaço. O escritor visionário H.G. Wells causou um impacto semelhante em 1903. Ele escreveu uma guerra nuclear futura em O Mundo Posto em Liberdade. Quase 20 anos depois, o conhecido físico húngaro Leo Szilard leu-se o romance. Posteriormente, ele afirmou que tal leitura o havia levado a pensar sobre a energia que poderia ser gerada por uma reação nuclear em cadeia. Szilard acabou por colaborar com Enrico Fermi, desenvolvendo o reator nuclear, que tornou possível a primeira bomba atômica do mundo. Homens e mulheres do mundo moderno são menos curiosos sobre o futuro do que os antigos egípcios e gregos, que meditavam sobre os sonhos ou consultavam oráculos. Nos últimos tempos, contudo, a predição tornou-se cada vez mais um esforço coletivo, conduzido por grupos de pesquisadores com computadores capazes de processar grande quantidade de números, mas os governos e indústrias que encomendam estudos da Rand Corporation, da SRI Internacional e de outros centros de pesquisa são guiados por alguns dos mesmos impulsos que levavam os imperadores romanos e reis medievais a procurar o serviço de astrologia e videntes. Nós precisamos saber, tanto quanto eles precisavam, as probabilidades de uma rebelião, o volume de colheitas, a chance de um ataque inimigo e as melhores maneiras de evitá-lo. Apesar dos computadores e da massa de dados sob seus comando, futurólogos profissionais, como são chamados com frequência os oráculos modernos, enfrentam inúmeros problemas. Procurados para predizer qualquer coisa, desde o clima no próximo ano até a situação política do século XXI, eles podem estar diante de variáveis numerosas demais, até para o mais poderoso computador. Com frequência, falta-lhe uma informação crucial, e mesmo lidando com mais ou menos os mesmos dados, eles tendem a chegar a conclusões brutalmente diversas. Em 1972, por exemplo, os vários especialistas europeus que formam um fórum de futurologia conhecido como Clube de Roma precediram uma catastrófica queda dos níveis populacionais e da capacidade industrial dos próximos 100 anos, mas persistiam as tendências, caso persistam as tendências atuais. Mas o igualmente ilustre futurólogo Hermann Kahn foi bem mais otimista durante uma palestra em 1982, no Arizona. Ele atacou as recorrentes previsões cinzentas do Clube de Roma, insistindo em que nós estamos de fato vivendo a mais entusiasmante período de mudança na história. Daqui a 100 anos, declarou Kahn,
A humanidade será em qualquer lugar numerosa, rica e terá grande controle sobre as forças da natureza. Só o tempo, é claro, dirá que dessas visões globais de longo alcance se tornará realidade. Qual dessas visões globais de longo alcance se tornará realidade? Enquanto isso, muitos estudiosos da paranormalidade continuarão a acreditar que os supostos poderes proféticos de Nostradamus e de outros representam habilidades que a mente humana ainda não conseguiu liberar. Talvez devamos, eles argumentam, ter menos fé em especialistas convencionais e confiar mais em nossos próprios poderes de intuição. Eles sugerem que as pessoas com dons proféticos sejam encorajadas e treinadas em diferentes campos dessa habilidade e que se busque um consenso entre as suas previsões. O ciclo se fecharia, os reis esperando nos sonhos a orientação de Deus, até cientistas acreditando em sua intuição. Para completar, os futuros em seus dados. Esses estudiosos de paranormalidade estão convencidos de que algumas pessoas podem romper as barreiras do tempo e discernir no presente o que está por vir. Leonardo da Vinci não construiu a hélice por ele desenhada em 1488, mas visualizou sua função de voo humano. No voo humano, a ficção de Júlio Verne descreveu uma viagem à Lua um século antes de sua ocorrência. Esta gravura da edição francesa de 1865 da Terra à Lua mostra a nave espacial que ele imaginou voando estrepitosamente rumo ao satélite. Visionários como Leonardo da Vinci e Verne não se diziam profetas. Presságios e augúrios. Existe uma antiga lenda, nascida numa noite do início do século XVII, na remota ilha escocesa de Léios. Segundo a versão tradicional, uma mulher de Highlands, região das montanhas chamada Mackenzie, levara seu gato para pastar junto a um antigo cemitério, quando subitamente todas as lápides começaram a tremer, ranger e tombar sobre o chão. Fantasmas saíram flutuando e rapidamente voaram para longe. Enquanto a senhora Marquise, paralisada, observava tudo com fascínio, mais entregado do que com medo, a escocesa esperou para ver o que aconteceria. Uma hora depois, todos os fantasmas, exceto um, havia voltado de seu giro pelo reino dos vivos. A senhora Marquise colocou então seu cajado sobre a última sepultura aberta. Finalmente o espectro de um jovem apareceu e gritou: tire seu cajado da minha sepultura e deixe-me entrar na morada dos mortos. Isto farei, disse com firmeza a mulher, assim que você me explicar o que reteve por tanto tempo a mais do que a seus vizinhos. Minha viagem foi muito mais longa que a deles, replicou o espectro. Eu tive de ir até a Noruega. Eu sou a filha do rei e afoguei-me quando me banhava. Meu corpo foi levado para o mar e por fim arrastado até a costa, mais longe daqui, onde foi encontrado e enterrado nessa sepultura. Agora, por favor, retire seu cajado para que eu possa mais uma vez descansar. A senhora Mackenzie assim fez, e antes que a princesa morta entrasse de volta à sepultura, disse: em minha memória, como uma pequena recompensa à sua coragem,
Eu lhe direi onde você pode achar algo de raro valor. Se você procurar naquele lago, irá encontrar uma pequena pedra azul e redonda. Dê-a para seu filho, que através dela ele poderá ver o futuro. A senhora Mackenzie achou o tesouro misterioso e deu-o de presente ao menino. Quando ele olhou atentamente através de um buraco no centro da pedra, descobriu que o fantasma havia falado a verdade. Por meio dessa curiosa pedra, um simples objeto tirado da natureza, ele poderia abrir caminho através dos véus do tempo e adivinhar o que está por vir, realizando assim um dos mais antigos sonhos da humanidade. Esse conto é tipo das lendas que surgiram ao redor do obscuro vidente da Renascença, Kenneth Mackenzie, ou Koineash Odar, como ele preferia ser chamado em gaélico. Muito pouco se sabe do homem em si, mas documentos do parlamento escocês contém uma ordem enviada às autoridades do condado de Ross para processar o feiticeiro Koineash Odar. Presumivelmente, isso levou à sua execução e não seria surpresa se seu crime tivesse sido de difundir a prática da cristolomancia, divinação pela observação de superfícies brilhantes. Nem seria incomum para um homem daquela época reivindicar a segunda visão, uma habilidade que muitos escoceses ainda acreditam ser natural entre eles. O feiticeiro dos registros parlamentares, contudo, difere do profeta de nossa história em um ponto-chave. Ele viveu quase um século antes dos eventos relatados na lenda de Koineash Odar. Um fato que apenas aumenta o mistério em torno dele. Dizem que as profecias do vidente atemorizavam até mesmo seus detratores, e suas predições eram tudo menos auspiciosas. Um dia, ao andar por um amplo campo em Drummondsea, ele supostamente caiu gemendo e disse: "Este charco negro será manchado pelo sangue, pelo melhor sangue das Highlanders. Cabeças serão cortadas em grande número, e nenhuma misericórdia será mostrada, ou trégua será dada de nenhum dos lados." Ele estava ajoelhado no pântano Culloden, local do futuro e terrível massacre dos escoceses, durante a rebelião de 1745 e 1746. Notícias de seu extraordinário sucesso teriam elevado ou odiar de uma curiosidade local a condição de homem de grande fama e status. Ele começou a predizer o futuro, cobrando altas quantias das famílias ricas nas Highlands, as terras baixas escocesas. Contudo, apesar de todos os poderes aparentemente de Odar, a vaidade pode ter lhe impedido de prever sua própria morte. Um dia, no auge da fama, ele foi chamado ao castelo de Bramham, próximo a Dingwall, por Isabela, esposa do terceiro conde de Seafort. O conde estava muito atrasado em sua volta de Paris, e a condessa aguardava-o com preocupação. Ela implorou que Odar usasse os poderes para dissipar seus temores. De acordo com a história, o vidente olhou através de sua pedra e então abriu um sorriso malicioso. "Senhora", ele disse, "não há por que se preocupar com o bem-estar de seu marido. Ele está bem feliz." Isabelle pediu mais detalhes, e os quais ele se recusou a dar. Finalmente, quando ela recorreu a ameaças, ele replicou dizendo que sua visão havia visto o conde num suntuoso salão parisiense abraçado com outra mulher. Após um momento de silêncio, a condessa falou: "Você machucou o bom nome de meu senhor na casa de seus ancestrais, e irá sofrer a mais notável vingança que eu posso lhe infligir, a morte na pira." Quando Odar estava prestes a ser queimado vivo, o conde já vinha retornando de Paris. Ao ouvir as notícias e sabendo serem verdadeiras as palavras de Odar, ela apressou-se, tentando impedir a execução. Entre mentes, Odar, julgando inicialmente que a condessa, após refletir, reduziria a sentença inicial, percebeu que ela estava determinada a levar adiante sua ameaça. Em meio ao medo e à raiva, ela
ele teria então gritado sua profecia final, que lhe valeria o título de vidente de Braá. Eu vejo num futuro distante a ruína da raça de meu opressor. Eu vejo um chefe, o último de sua casa, surdo e emudecido. Ele será o pai de 4 filhos e a todos acompanhará até a sepultura. O restante de suas posses será herdado por uma jovem coberta de branco, vinda do leste, que deverá matar sua irmã. Isabela inflamou-se de tal forma que ordenou a seus homens que levassem adiante a execução, enfiando Odar de ponta cabeça no barril revestido por estacas enfiada e cheio de piche incandescente. O conde chegou tarde demais para evitar esse terrível fim. Alguns anos depois, Isabela lançou-se da torre do castelo para a morte. Um a um, cada elemento da suposta profecia de Odar à beira da morte veio a ocorrer. Um conde de Ciaforte, nascido em 1754, perdeu a audição aos 12 anos, após ter tido escarlatina. Todos seus 4 filhos morreram jovens, e após essas tragédias ele perdeu também a capacidade de falar. Ele morreu em 11 de janeiro de 1815 e uma das suas filhas retornou pouco depois. A Escócia, vinda de sua casa na Índia, onde o marido havia recentemente falecido. Ela vestia as tradicionais roupas brancas do luto. Finalmente a mulher casou-se de novo, já que não havia herdeiros do sexo masculino. As terras de Ciaforte passaram para ela e seu segundo marido. Um dia ela estava conduzindo uma carruagem que capotou, provocando a morte de sua irmã. Concluiu assim o último ato da tragédia preditada. Muitas das presumíveis profecias de Odar tornaram-se realidade anos depois de sua morte. Ele supostamente predisse que as 8 toneladas de pedra de Pet, situada bem no interior, acabariam no mar, como ocorreu quando o furacão atingiu a região em 1799 e aparentemente a deslocou. Aqueles que sustentam que uma lendária predição pode ainda vir a ocorrer. Koine-ash Odar teria predito uma vaca parda e sem chifres, aparentemente em Mink, dará um mugido, aparecerá em Mink, e dará um mugido que derrubará 6 chaminés de Garlosh House. A desolação será completa em todo o país. Depois disso, os veados e outros animais selvagens serão exterminados por uma terrível chuva negra. Alguns videntes veem a vaca parda e sem chifres como um submarino nuclear e o mugido como uma explosão atômica, com sua devastação e radiação subsequentes. Intrigantemente, Garlosh House não tinha chaminés na época dessa profecia. Hoje ela tem 6. Nas histórias sobre o vidente de Braham, falta uma discussão detalhada da mística pedra azul de Odar. Mas se ela se encaixa no padrão de outros instrumentos de divinação, teria sido menos um talismã mágico do que um artifício para a concentração de uma mente poderosa. A natureza fornece os primeiros símbolos de conhecimento oculto para a humanidade: pedras, águas, flores, pássaros, nuvens. E ao procurar adivinhar suas mensagens, nossos ancestrais podem ter dado os primeiros passos em direção à biologia, geologia e meteorologia. Esse modelo de bronze, em bronze, de um fígado de carneiro, servia aos antigos etruscos para estudar a complexa arte da hepatoscopia. Cada um dos 40 segmentos do modelo, bem como as áreas em alto relevo, está associado a um deus e a um elemento da natureza. Praticando o ligeiramente repugnante método de profecia conhecido como aruspicação, um xamã gurungo examina as vísceras de uma galinha sacrificada para os gurungo, um grupo agricultor do Nepal. A forma e a cor dos pulmões da ave pode predizer doença ou boa sorte. No mundo moderno, ver a borra do chá ou o olhar em bola de cristais são métodos conhecidos de divinação natural.
Mas há muitas outras técnicas tradicionais, como nomes terminados em mancia, sufixo derivado da palavra grega mantis, que significa adivinho, ou profeta. Capnomância é a prática de ler presságio da maneira pela qual a fumaça é levada pelo vento. A pontomância explora o significado dos encontros com animais, gerando, por exemplo, a crença de que um gato preto cruza sua frente, mas sorte está a caminho. A umfalomância é a adivinhação de quantos filhos terá uma mulher pelo exame do número de nós do cordão umbilical do primeiro filho. Já a antropomância, talvez a mais sombria de todas as técnicas, é a divinação através do sacrifício humano. Felizmente, a maioria das formas de divinação natural parece mais esquisita do que sinistra. A divinação a partir da natureza pode ser enraizada em antigos rituais xamânicos. Pelo menos por 25 mil anos, xamãs atuaram como sacerdotes, mágicos e curandeiros. Retratos de xamãs em transe decoravam as paredes de cavernas da Idade da Pedra. Ainda hoje, em partes da Ásia, na região ártica e nas Américas, esses supostos mágicos praticam sua arte. Central para a crença xamânica é a ideia de que um espírito sagrado habita todo o mundo natural, inclusive as pedras. O xamã se submete a intensas provas físicas para adquirir a compreensão dessas forças. Uma compreensão que, dizem, lhes possibilita discernir o futuro, como afirmou um moderno xamã dos Chukre siberianos. Na barranca de um rio existe vida. Na barranca de um rio existe vida. Há uma voz lá que fala alto. Eu vi o Senhor da voz e falei com ele. Ele se subjugou a mim e sacrificou-se por mim. Ele veio ontem e respondeu minhas questões. O passarinho cinza de peito azulado veio a mim. Cantou canções xamânicas no buraco de uma árvore. Chamou seus espíritos e praticou o xamanismo. À medida que as culturas ocidentais se desenvolveram e codificaram essas técnicas, a divinação se tornou mais formal. Gregos e romanos dos primeiros tempos, por exemplo, acreditavam que quase todo evento natural era um sinal dos deuses. Assim, qualquer evento incomum, desde uma chuva de granizo até o nascimento de um bezerro deformado, era interpretado como uma mensagem urgente. Para dizer a verdade, havia frequentes evidências de falibilidade da divinação. Em um exemplo notável, o general ateniense Nícias procurava, em 403 a.C., capturar Siracusa numa batalha naval, mas era impedido pelos bravos defensores da cidade. Durante a noite, os navios gregos não puderam bater em retirada. A lua cheia que os teria guiado para cá desapareceram por causa de um eclipse. Os marinheiros entraram em pânico. Nícias convocou um adivinho, mas como seu vidente havia morrido recentemente, ele teve que se fiar em um inexperiente substituto. Este interpretou o eclipse como uma ordem dos deuses para retardar a retirada por 27 dias, ou um ciclo lunar. Aceitando tal juízo, os atenienses permaneceram e foram massacrados pelos vingativos siracusanos. Morreram 27 mil soldados e os 13 mil restantes terminaram seus dias como escravos. Nícias foi assassinado e seu corpo exposto nos muros da cidade. Na Roma antiga, a divinação dividiu-se em várias funções distintas. A principal delas era o argúrio, tida na época como uma ciência profunda. A arte de argurar era o estudo dos eclipses, dos trovões, do comportamento de pássaros, de outros animais e de diversos sinais naturais denominados auspícios. Os auguros buscavam a aprovação divina para decisões e ações dos líderes da sociedade, já que eleições, consagrações e declarações de guerra poderiam ser mantidas em tendência até serem auguradas auspiciosas. Esses videntes exerciam um enorme controle sobre a vida dos cidadãos e sobre o destino das comunidades. Muitas das práticas dos augures romanos foram adquiridas junto à cultura etrusca, e seu intricado sistema foi de início transmitido oralmente de geração em geração. Com o passar do tempo, a arte de argurar institucionalizou-se na República Romana e os augures reuniram-se num colegiado formal, junto com os pontífices, que administravam as cerimônias públicas, e os guardiões dos livros sibilinos, uma coleção de antigas profecias oraculares. As conferências dos augures eram registradas e guardadas com seus resultados subsequentes em arquivos secretos. Para fazer auspícios importantes, o augur ia vindando com um magistrado até um local aberto.
Este último então observava a terra e o céu e dizia ao Argúrio o que havia visto, enquanto o Argúrio explicava seus significados. Para os Argúrios romanos, o relâmpago era considerado uma comunicação direta de Júpiter, o pai de todos os deuses. E os raios de luz eram interpretados de acordo com o setor do céu ao qual caíram. Raios vindos do leste eram bons, aqueles vindos do oeste eram ruins, e os do norte eram os mais pressagiosos. Portanto, relâmpagos do nordeste que significavam novas, especialmente ruins, eram muito temidos. Dizem que um raio atingiu a estátua de César Augusto, derretendo a primeira letra da palavra César. Como a letra C era um numeral romano para 100, seus augúrios predisseram que ele viveria apenas mais 100 dias, o que supostamente ocorreu. Numa outra forma romana de augurar, Electo Romarantes voltava sua atenção para galos comuns. Esses argúrios desenhavam um círculo no chão, dividiam-no em fatias, com uma letra do alfabeto em cada segmento. Depois eles espalhavam alimento nesse símbolo, e o galo ia andando e comendo ao redor do círculo. A ordem dos segmentos com as letras das quais ele tirava o grão formava a resposta para as questões dos augúrios. Talvez a mais elaborada forma de divinação clássica seja a busca de sinais de desejo divino nas entranhas de animais sacrificados, chamada aruspicação. Essa prática chegou aos gregos e romanos através dos etruscos e das culturas ainda mais antigas da Babilônia e da Síria. Sua teoria subjacente era de que quando um animal, usualmente um carneiro ou um boi, era sacrificado, ele era absorvido pelo deus ao qual havia sido oferecido, criando um canal direto de ligação com a divindade. Abrindo a carcaça, o aruspícia presumia perscrutar a mente divina e observar o futuro enquanto estava sendo criado. Disse que um cometa teria alertado Montezuma sobre um perigo iminente pouco antes da chegada de Hernán Cortés em 1519, como está representado nesta ilustração. Denominados estrelas de fumaça pelos astecas, tais fogos artifícios celestiais eram considerados os mais graves presságios, frequentemente vistos como argúrios de ruína. A eficácia das pretensões deles podem ser colocadas em dúvida, mas pelo menos os antigos arúspices aprenderam a anatomia. Em ruínas babilônicas e etruscas, os arqueólogos descobriram modelos de fígado de uma acurácia notável, cobertos com inscrições relativas aos deuses e aos céus. Aparentemente, os arúspices estavam particularmente interessados no processos piramidales, a projeção do fígado em forma de pirâmide. Uma projeção extensa era tomada como sinal de boas novas. Uma fendida significava perturbações à vista. De fato, vários dias antes de 15 de março de 44 a.C., Espurina Vestrício, o arúspice de Júlio César, descobriu que o fígado de um touro sacrificado não tinha processos piramidales e alertou o imperador para ficar atento à sua vida. César ignorou esse oportuno conselho e morreu como predito nos ides de março, com 23 ferimentos de punhal infligidos por um grupo de 6 de seus mais próximos colaboradores. Com o tempo, os arúspices sucederam os argúrios como os principais adivinhadores oficiais do governo, mas por fim,
Ambas as práticas degeneraram em superstição, comercialização e completa fraude. Em uma ocasião, um arúspice grego de nome Saldinos, a fim de encorajar um exército que seguia para a batalha, escreveu a frase: vitória do rei, ao contrário da palma de sua mão. Quando ele retirou o fígado da carcaça, este grito de guerra estava miraculosamente impresso sobre o órgão, impelindo os soldados para a batalha. Se eles foram de fato vitoriosos, não está registrado. Fora dos centros de cultura mediterrânea, povos menos civilizados faziam uso de formas próprias de divinação, em contraste gritante com os gregos e romanos, que geralmente conduziam seus elaborados rituais em resplandecentes templos de mármore. Os druidas do norte da Europa celebravam seus mistérios nas profundezas das florestas primevas. Na sombria penumbra dos carvalhos, os noviços eram iniciados em ordens druídicas, um aprendizado que podia durar até 20 anos. Os druidas eram os líderes espirituais dos celtas, um povo que até a conquista romana podia ser encontrado disperso pelas regiões onde hoje se situa Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e no extremo leste, Polônia e Turquia. Frequentemente os celtas reivindicaram para si uma característica hereditária que eles chamavam Andachel-Lad, as duas visões, mas seu exército maduro era privilégio dos druidas. Seu exercício maduro era privilégio dos druidas. O pouco que sabemos sobre essa seleta classe nos vem em grande parte de autores clássicos. Os druidas formavam um clero celta responsável pela transmissão de sabedoria tradicional, pela administração pública, pela administração da justiça, pela supervisão das cerimônias religiosas e pela prática da divinação. Mas os romanos desprezavam esses sacerdotes como primitivos e abomináveis, principalmente após descobrir que os métodos druídicos de divinação incluíam o sacrifício humano. Em tempos de paz, os druidas sacrificavam pares de touros brancos, mas quando em guerra eles executavam inimigos capturados ou criminosos. As desaventuradas oferendas eram confinadas em gigantescas esculturas de vinho, que eram então queimadas. Enquanto as flamas se elevavam, os sacerdotes praticavam calmamente a capinomância e piromância e antropomância, lendo o futuro da fumaça. Lendo o futuro na fumaça, nas chamas e nos gritos de suas vítimas. Divinação entre os Dongo, cerca de 97 quilômetros ao sul do rio Níger, uma das regiões mais áridas e inóspitas da Terra. Uma tribo na África Ocidental chamada Dongo tem resistido por mais de 4 séculos, praticamente tocada pela passagem do tempo. Perto de 300 pequenas aldeias da Dongo estende-se ao longo de uma área de 150 quilômetros de terreno pedregoso, protegida a oeste por enormes penhascos de arenito e a leste por uma vasta planície de areia. Os Dongo propuseram com sua cultura singularmente adaptada à paisagem árida que os cerca, mas eles não consideraram suas realizações, sejam grandes ou pequenas, como realizações pessoais, pois quando centenas de vidas dependem de métodos de plantação e colheita ou a saúde de uma criança está em jogo, os Dongo contam com antigos métodos de divinação para tomar as decisões críticas. A crença deles em poderes proféticos fica evidente nos festivos marcados a céu aberto, que se realiza todo quinto dia, o dia final da semana Dongo. Nela, divinadores locais sentam-se ao lado de fornecedores de carne e especiarias, prontos a oferecer sua sabedoria. Por algumas poucas moedas, eles misturarão um punhado de búzios, uma cesta de palha, e lerão o futuro do cliente, os padrões que se formam. Assuntos de maior gravidade são deixados para os poderes mágicos da raposa da areia. Os pequenos animais cor de areia que vagam livremente pelo deserto circundante são tidos como os emissários terrestres de Amar, o Deus Supremo. Para abrir um canal até Amar, os divinadores gravam símbolos de padrões na areia fora da aldeia. Então, espalhar amendoim para atrair as raposas.
Pela leitura cuidadosa das trilhas dos animais entre os desenhos formados, os Dongo encontram as respostas e intuições que os sustentam por gerações. Um divinador Dongo senta-se placidamente em meio à confusão animada do dia de mercado, ponto para predizer o futuro com o lance de seus búzios. O menor detalhe é crítico para a leitura cuidadosa, inclusive a posição de concha ao cair. Numa esquina da cidade do México, Lucerito, canário treinado, escolhe ao acaso um cartão que irá revelar o futuro de um transeunte que pagou alguns pesos para o dono do pássaro. À medida que os romanos foram conquistando o domínio sobre os celtas, tentaram eliminar essas práticas. Posteriormente, missionários cristãos deram continuidade a esse esforço, ordenando inclusive a matança indiscriminada de cariças, pássaro, apreciado pelos celtas por seu suposto treinado profético. Mas os velhos costumes podem não ter sido completamente pulverizados pelo poder militar romano e pelo peso da cristandade. Alguns acreditam que o mais famoso de todos os mágicos, Merlin, da corte do rei Arthur, possa ter sido um druida que viveu em um período mais recente, talvez por volta do ano 500 de nossa era. Mesmo hoje, membros de um culto inglês que reivindicam a ascendência druídica realizam rituais antigos durante o solstício de verão em Stonehenge, erroneamente tido por alguns como um centro cerimonial construído por druidas. Os druidas e augures podem não desempenhar mais um papel importante da sociedade, mas seus conselhos divinatórios sobrevivem, especialmente nas crenças populares sobre o significado do clima, das plantas e animais como presságios. Os trevos de 4 folhas continuam a representar boa sorte. Uma cegonha sobrevivendo uma casa é ainda pensada por alguns como pronunciadora de uma gravidez eminente. Visões e profecias.